Professor, queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para nós aí, falasse a tua história do basquete, desde o do início como atleta e como professor, sua sequência na cidade. Ok, então, como atleta foi muito pouco, né? Comecei a jogar basquete em Erechim, estudava lá no Marista de Erechim, no Medianeira, e lá que comecei a pegar o gosto, né, a paixão pelo basquete. E nesse meio tempo, daí, morei em outras cidades e fui continuando jogando, né? Em 87 eu voltei para Passo Fundo, estudei no Marista aqui, e aí em 88 entrei na faculdade. Na faculdade nós sempre jogávamos basquete, o professor Paulo Mello, um grande incentivador do basquete, né? E começamos a jogar, participar dos JUGEFs que tinha, que eram os Jogos Universitários Gaúchos das escolas de educação física, então a gente participava desses campeonatos. Pegava toda a escola Todas as escolas do estado que tinham educação física. Então era muito bom, né? Isso já não existe mais há muito tempo. Nível universitário. Nível universitário. E aí a gente participava, daí sempre fui coordenado, um pouco atlético, bastante impulsão, apesar do meu tamanho, né? E sempre gostei muito do basquetebol. E aí comecei também, o professor Paulo Mello começou a trabalhar já na metade da faculdade com o basquete no Conceição. Comecei a acompanhar ele em várias viagens do Mini, Mirim, em diversas cidades aqui do estado. E aí comecei a pegar mais gosto ainda por essa modalidade. E nisso, no final da faculdade, eu comecei a estagiar no integrado aqui da universidade, que antigamente era a Escola de Segundo Grau da Fundação Universidade de Passo Fundo. E comecei a estagiar, nosso grande amigo, o professor Schlemer, que me indicou para fazer o estágio. E aí trabalhei com todo o ensino médio. E fiquei durante todo aquele semestre e já assumi como professor quando me formei, né? Então trabalhei até 93 no integrado. E nesse meio tempo, em 92, eu já comecei a trabalhar também. O professor Paulo me chamou para trabalhar no Conceição, né, no Marista, porque ele tinha assumido um cargo na escola municipal e aí ia ficar ali algumas turmas no turno da manhã. Então eu assumi por um ano, então em 92 trabalhei no Conceição. E já em 93, isso continuando trabalhando no integrado, em 93 me chamaram para trabalhar na Escola Menino Jesus Notre Dame, onde não existia basquete naquela época. Na escola não tinha? Na escola não existia basquete, né? Então a minha ideia era realmente fomentar o basquete e fazer o meu trabalho, né, dentro dessa escola. Então comecei a trabalhar daí em 93 no Menino Jesus. Em 94, fui chamado para trabalhar no Instituto Educacional, nosso querido IE, né, hoje em dia. E aí tive que optar em sair do integrado, porque no IE daí eram bastante horas, bastante equipes, né? Nós tínhamos muita equipe masculina, feminina, era bem intenso e tive que optar a sair do integrado. Então daí fiquei trabalhando no Menino Jesus e no IE só com basquete, né? E nesse meio tempo também, escola pública também trabalhando. Tínhamos diversas categorias, né? No Menino Jesus, como ia até o 8º ano, não tinha 9º ano ainda na época, a gente trabalhava desde os pré-mini, mini, até o infantil. E no IE tinha todas essas também, e mais a categoria infanto e mais o juvenil, né? No Instituto Educacional nós tínhamos as Olimpíadas Metodistas, que era um centro muito tradicional da escola metodista, né? Foi as primeiras Olimpíadas estudantis brasileiras aqui no Brasil, só parou na época da guerra, então para tu ter uma ideia, né, era muito antigo. Então aqui as Olimpíadas Metodistas pegava todas as escolas metodistas do Rio Grande do Sul, o Centenário de Santa Maria, a União de Uruguaiana, o IPA de Porto Alegre,
e o americano de Porto Alegre e mais nós aqui do Instituto Educacional. Então, a primeira vez em 94 a sede foi aqui em Passo Fundo, no IE, onde eu estava preparando a equipe, aí era a categoria juvenil, daí tinha a Olimpíada Mirim e tinha a Olimpíada Juvenil. E a Olimpíada Juvenil era mais disputada, assim, né, mais complexa. E o primeiro jogo foi contra o IPA de Porto Alegre, que era uma grande escola, grande referência no basquete também. O IPA americano em Porto Alegre era a base do União e da Sojipa. Então, juntava a IPA americano e mais algumas outras escolas e formavam as duas potências do basquete no Rio Grande do Sul, que era a Sojipa e a União. Essa competição dentro das escolas ainda tem, assim como o Bom Conselho tem o Salvatoriano, Conceição tem o... No Metodista não existe mais, porque teve várias desvinculações assim das escolas, né? As escolas foram vendidas e tal, então acabou essa Olimpíada, né? Que era muito forte, era um ano em cada cidade. E a característica nessa Olimpíada em Passo Fundo, fomos jogar o primeiro jogo contra o IPA e tivemos a felicidade de ganhar o jogo. E eu não estava entendendo, porque era meu primeiro ano no IE, né? Eu tinha substituído um professor que já estava há anos e não tinha entendido, né? E o diretor de esportes, o nosso professor Lara, ficou emocionado, chegou chorando dentro da quadra. Ganhamos, Cleiton. Eu, sim, ganhamos, né? Eu disse, mas qual é o motivo de tanta emoção assim? Ele faz mais de 15 anos que a gente não conseguia ganhar do IPA, né? E eu não sabia dessa história, né? E depois eu comecei a me interagir mais, né? Eu disse, então vamos ter mais vitórias, né? E aí foi uma Olimpíada muito disputada. Era todos contra todos, né? E nosso grande ganhamos contra o americano, ganhamos contra a União, e nosso último jogo foi contra o Centenário, que era uma potência também. Santa Maria sempre teve o Corinthians de Santa Maria, que era muito forte, que disputava o estadual, né? Praticamente todas essas equipes disputavam o estadual também. E fizemos um jogo muito parelho assim. Mas no finalzinho perdemos aí por placar de 2 pontos de diferença, né? Mas marcamos, né? Marcamos uma era durante esse tempo e depois nas próximas Olimpíadas também era tudo muito disputado. Daí logo em seguida, depois de 94 para 95, eu já comecei, metade de 94 eu já comecei a montar equipes femininas lá que ainda estava em desenvolvimento. Então, desde a categoria mirim até o juvenil. E daí fomentamos também a modalidade do basquete feminino, né? E na questão do município, na época que o senhor jogava, tinha competições? Sim, tinha as competições que eram caracterizadas pela Prefeitura de Passo Fundo. Então, a Prefeitura Municipal, ela incentivava muito, né, o basquete municipal, de todas as categorias. E era um municipal aberto ou só escolas particulares? Municipal aberto. Era aberto para todas as entidades. Podia ser clube, podia ser escola particular, podia ser escola estadual, municipal, o que quisesse, né? E de todas as categorias. Então isso, nós vivíamos no falecido Margem de César, né, que não existe mais. E era muito importante. E tinha outras, tinha o campeonato Sesc também, que era das categorias infanto para cima, infanto, juvenil, que era bem disputado também. E os campeonatos estaduais daí a nível estadual também que a gente participava, o campeonato Amaro Júnior, que era um preparatório também para as competições. A minha grande dificuldade era quando minha equipe do Menino Jesus, das categorias de base, jogavam contra o IE, né? Que também Pegava as duas equipes. Pegava as duas equipes. Então, já passei por isso eu também. Eu fiz alguns testes, né? No início eu ficava, como era turno e retorno, primeiro jogo eu vou ficar com uma equipe, depois no segundo jogo eu vou ficar com a outra equipe. Sempre a equipe que eu ficava ganhava.
Então já comecei, mas às vezes dava aquela complicação, lá o professor está puxando mais o assado para outra equipe. Então comecei daí nessas situações, eu sempre, categoria mirim, sub-13, eu pegava um infanto, treinava ele para ser um treinador, tu vai ser o treinador dessa equipe quando for jogar contra a minha outra equipe lá. E assim fazia com a outra equipe. E aí eu ficava neutro, eu sentava junto na mesa de comando ali da arbitragem. E deixava os dois. E deixava o jogo rolar. E isso eu explicava para os pais, para não dar problema nenhum, né? Mas estava sempre no controle. E às vezes dava as dicas técnicas para os dois, né, para orientar, e deixava no comando deles. Então essa foi uma situação muito constrangedora no início, mas que funcionou legal e que eles começaram a entender melhor essa situação, né? Então eu fiquei por muitos, muitos anos nessa situação, porque eu trabalhei no IE de 94 até 2000, 2001, e no Jesus de 93 até 2002, por aí. Depois eu tive que me afastar um pouco das escolas, porque daí assumi a disciplina de basquetebol. Aí, em 98 já assumi a disciplina de basquetebol na Universidade de Passo Fundo. E até hoje? E estamos até hoje, né? E buscamos também incentivar o basquete dentro da universidade. Nós tínhamos a equipe da BPF, né? Que inclusive tu participou também. E nós treinávamos aqui das 10 à meia-noite, voluntariamente. Foi uns 10 anos de treinos à noite, né? Onde depois chegou um tempo que chegou na pandemia ali, eu disse, gurizada, vou me aposentar como coach, né? Mas era muito legal, nós treinávamos de noite, das 10 à meia-noite, e no sábado, das 4 às 6, mais no verão, no inverno mais das 2 às 4h30, por aí. E o foco na competição desses treinos? O foco nessa competição era principalmente a Liga Noroeste de Basquete, que nós montamos a equipe aqui da BPF, que nós jogávamos contra Ijuí, Cruz Alta, Três Passos, Santa Rosa e Santo Ângelo, né? Então a gente ficou muito tempo participando dessa liga, que era muito bem organizada. A gente fez parte da organização também, juntamente com o professor Ewil, né? E também fazíamos muito amistoso com o pessoal de Santa Catarina, de Concórdia, né? Onde com também o professor Álvaro ali? Isso, o Álvaro e vários mais veteranos, né, do Álvaro lá, e é uma gurizada muito boa, né? A gente fazia, o jogo era aguerrido dentro da quadra, mas fora da quadra a gente era amigo. É um pessoal muito bom ali. Pessoal muito bom, né? Então foi uma experiência muito agradável, né? Eles vinham para cá, nós íamos para lá, fazíamos amistoso, depois fazíamos uma confraternização com um churrasco, um PL. Então isso foi muito legal. O Álvaro, eu consegui que ele veio aqui em Passo Fundo um dia para dar uma clínica de basquete ali na Praça Toqueiro. Sim. Foi bem bacana. Eu até não pude ir nessa clínica, mas eu fiquei sabendo, né? Uma pessoa muito boa. Muito boa, e um guerreiro também. Sim. Aí voltado para o basquete, né? Então a gente teve bastante tempo dentro do basquete, e é algo que a gente só fica porque realmente gosta, é apaixonado pela modalidade, e até hoje, né? Porém, às vezes a paixão ela acaba em algumas instâncias, né? Então isso também a gente vai melhorando a nível profissional, e também tem que dar oportunidade para essa gurizada que está vindo, né? Como você também foi meu aluno na faculdade, né? Veio aqui do projeto Atleta do Futuro, né? Que também é algo que tem que incentivar. Então são coisas que a gente está dentro da sociedade aqui. Passo Fundo pode melhorar ainda muito mais no basquete. Tem muita gente boa, que tem muito talento, né? Tanto no masculino quanto no feminino, mas tem que receber fomento para isso, né? Que acho que está faltando. Uma das minhas tristezas, digamos assim, né? Tristezas. Como
com todo esse trabalho que eu fiz, o senhor acompanhou, me ajudou, né? Todo esse período, não é o foco nosso agora, mas só para te dar mais um gancho, assim. Eu tentei por muito tempo fazer uma equipe em Passo Fundo. Uma equipe juntando tudo agorizado. Eu trabalhava mais categoria de base, né? Então sub-16, 17, 18, uma equipe forte para nós jogar o 5x5. Não consegui. Qual que o senhor vê assim, a dificuldade que o senhor mais viu dentro do esporte para formar essa equipe? Uma das grandes dificuldades aqui para formar coletivo, uma equipe, né, 5 contra 5 aí, eu acho que realmente é o recurso financeiro para dar estabilidade e segurança. Porque a gente jogou aí por anos e cada um bancava o seu. Muitas vezes nós que estávamos na organização, o Júnior, o Will, eu, o Zanella, a gente às vezes tinha que tirar do bolso para subsidiar parceiros da equipe porque não tinham condições de ir, né? Mas tudo bem, isso a gente fazia com maior carinho, né? Porque é uma equipe, né? Não deixamos ninguém para trás, como diz os guerreiros, né? Então, isso que vocês tinham a UPF que ajudou com espaço e material, né? A UPF, ela foi uma grande parceira por todo esse tempo, ela nos dava toda a estrutura do ginásio, material, coletes para treinamento, então a gente teve todo esse suporte. Não tinha o suporte financeiro, mas tinha o suporte de estrutura, que hoje... querendo ou não, já é um financeiro, né? É um financeiro para alugar um grande. Ginásio, para ter o material, isso. O custo, água, luz, né? Então são essas ações que eu acho que falta, né? E falta também aquela questão dos professores de educação física quererem trabalhar o basquete. E esse querer trabalhar o basquete é lá na escola. É na escola que tem que ser desenvolvido todos os esportes, na minha concepção como professor, né? Tem que ser desenvolvido esporte de competição, né? Porque muitos dizem, na escola não existe esporte de competição. Claro que existe. Toda a minha vida eu trabalhei dentro de escola e esporte de competição, onde nós treinávamos lá juvenil 3 a 4 vezes na semana de 1h40. Hoje em dia é mais visto como uma recreação, né? Me corrija se eu estou errado, mas no momento que eu vejo hoje, a educação física virou recreação para tirar o aluno, digamos, do estresse da sala de aula. No meu ponto de vista, eu tento, nas escolas que eu trabalho, mudar um pouquinho essa visão, mas eu acredito que seja mais isso, mais para recreação, né? Eu acho que não teria outra palavra. Está voltado mais para isso, e eu acredito que o esporte educa, né? O esporte educa para a sociedade. A gente, como eu digo, eu nunca ensino nenhum aluno meu a perder. Eu ensino um aluno meu a entender o porquê que perdemos. E nunca vamos perder mais que ganhar. E a gente sempre perde mais que ganha, né? E olha a palavra, eu sempre disse isso. Sempre que eu ia fazer uma preleção para minhas equipes, depois de um jogo que a gente tinha que ter ganho e não ganhamos, isso ocorre várias vezes, né? Eu disse, por que nós perdemos esse jogo? Diferente de chegar, por que vocês perderam? Então é diferente. Eu fazia eles pensar o porquê que nós perdemos. E aí fazia a reflexão. Todos eles tinham que falar o porquê que a gente tinha perdido aquela partida. E às vezes quando eu sou de origem italiana, às vezes perco a estribeira, eu já percebi algumas vezes. Aparentemente parece ser calmo, né? Mas na hora do jogo, o professor Paulo Melo, meu amigo, meu compadre, meu irmão, né? Irmão que a profissão e a faculdade me trouxe, na quadra, adversário. Nós se xingava, né? Todo mundo ficava, vocês estão se xingando e tal. Terminava o jogo, saía abraçado, e aí, vamos sair jantar, fazer lá na minha casa, né? E o pessoal, mas vocês não estavam brigando? Uma coisa dentro da quadra, outra coisa fora da quadra. Isso é uma coisa que o esporte nos dá, né? Nos dá muito amigo dentro da nossa área
e rivais somente na quadra. Isso. Isso poucas pessoas entendem. Entendem. Então eram coisas que nós começamos a mudar isso com essa nossa parceria, eu, professor Paulo, porque o IE e o Marista hoje, que todo mundo conhecia por Conceição. Para mim é Conceição. Né? Os mais antigos é Conceição. IE e Conceição eram rivais eternos em todas as modalidades, né? O basquete, no início, o IE era supremacia. No voleibol, o Conceição era supremacia, né? Até porque, como atleta, eu fui mais jogador de voleibol do que de basquete, né? Então, esse vínculo que tinha, que era bem, às vezes, complicado, porque dava briga, se comprometiam no final da partida e dava tumulto, né? Nós começamos a meio que terminar com isso, porque a gente é rival em quadra, ali fora vocês têm que ser amigo, porque se o Tuto, que era o Arthur, um grande jogador de basquete do professor Paulo, era da mesma faixa etária que os meus atletas, eles tinham que se dar lá fora, porque eles poderiam aprender a melhorar também com o adversário. Então a gente sempre tirava proveito disso, de aprender com o adversário, né? E outra coisa, eu passei isso com o meu projeto social, deles criarem rivalidade com outra equipe da cidade. Eles têm que entender que na cidade eles podem ser rivais dentro da quadra, mas de repente para o estado eles vão jogar junto. Coisa que antigamente se acontecia muito mais, hoje em dia está bem pouco, mas antigamente a gente tinha duas equipes que tirava 3, 4 jogadores de uma equipe, 3 de outra e se formava uma para o estado, né? Então isso que eles têm que entender um pouquinho e parar com aquela birrinha de dentro de quadro que eu vejo hoje em dia. Não sei se o senhor percebe alguma coisa assim, também na sua época. Tem. Uma situação que eu vou relembrar agora, me lembrei. Professor do integrado, nós tínhamos equipes, porque tinha a aula de educação física e mais o treinamento da modalidade de basquete. E aí eu montei uma equipe forte aquele ano. E aí o professor Paulo, categoria juvenil, estava 100 naquele momento. Daí eu conversei com eles, podia me emprestar uns 3 alunos teus lá, né? Aí foi o Carlos, o Guto e o Fábio Solatelli. Aí, eram 3 grandes jogadores naquela época que estavam sem equipe para jogar, né? Chamei eles, porque a gente sempre adversário, mas sempre respeitando, eles muito respeitosos comigo também. E competição nível de estado, né? Competição nível de estado. E aí essa competição era o municipal aqui em Passo Fundo. E aí nós fomos jogar contra o IE, que era o time que o Adriano era o técnico na época, com o João Vicente, que era o João Vicente foi o melhor atleta de basquete de Passo Fundo, disparado, assim, era um talento em todas as modalidades. No basquete ele era fora da linha, fora da curva, né? De todos que o senhor viu? De todos que eu vi, né? Então, realmente era uma sumidade, assim, né? Dentro da quadra, um guri inteligente, fora da quadra, na escola, nota 10, não tirava 9, sempre 10. Então, ele era muito inteligente para jogar e arremessava de tudo que era lugar, era muito bom. E aí, aquele dia, achei muito interessante, porque a gente era uma semifinal, e aí os meninos do Paulo vieram jogar para mim, e a minha equipe era boa também, então agregou qualidade, né? Agregou técnica, e com isso fizemos alguns treinos e fomos para o jogo. Bom, final das contas, o jogo foi no Maggi de César, nós ganhamos do IE. E isso terminou o jogo, terminou tarde, era quase meia-noite. Os guris ligando para a casa do professor Paulo, porque nós tínhamos ganho um jogo contra a equipe do IE juvenil, que era do João Vicente, né? Porque até então era um fato inédito, né? Raro de acontecer, né? E que realmente, daí na final,
o professor Adriano contratou 3 jogadores de fora, como era de praxe, uma categoria, modalidade assim que eu não gostava muito de trazer pessoas de fora da cidade, né? Eu nunca fui a favor disso, mas isso é de cada um. Sim, né? sim, sim. Isso é de cada um. Eu sempre quis Eu fico tentar... na sua linha de pensamento. Eu sempre quis tentar valorizar aqueles que estão realmente treinando comigo, né? Então, os meninos que vieram do professor Paulo, eles vieram treinar comigo. Não era só ir lá jogar, né? Entendi. Então, eles vieram treinar comigo. É diferente. Mas isso são questões aí mais pessoais, né? E aí foi muito parelho o jogo e no finalzinho nós perdemos por detalhes, né? Mas foi fatos assim inéditos que a gente vai lembrando na memória, né? Isso foi em... Nossa, deve ter sido lá em... Deixa eu ver que ano. 92, 93, por aí. E né? como que funcionava assim esse recrutamento? Porque eu me lembro que na minha época eu estudei a vida inteira no Ana Luísa, né? E eu joguei pelo Marista e pelo Bom Conselho, pelo Conceição, né? Pelo Bom Conselho. Na época eu não estudava nas escolas, mas eu participava dos treinos e jogava. Como que funcionava na sua época? Por exemplo, no Menino Jesus, que eu trabalhei um tempo também, como aqui no integrado, só podia participar aluno. Né? Daí, nessas que vieram do Conceição, eu pedi uma exceção. Aí foi liberado. No Menino Jesus era somente aluno, não tinha bolsa, não tinha essa questão. No IE, nós tínhamos bolsas. A bolsa era uma bolsa social. Então, a igreja, né, metodista, ela tinha que também fazer um serviço social para a comunidade. Então, geralmente, essa bolsa vinha para pessoas que realmente não tinham condições de estudar numa escola particular, que mais cara e tal. Mas a gente tinha liberdade de escolher para quem pudesse dar essa bolsa. Então, lá no IE tinha algumas que eram bolsa social mesmo, para crianças muito carentes, e tinha essa outra bolsa atleta, que você recebia, por exemplo, 4 a 5 bolsas de 100%. Daí pegava das outras escolas. Daí eu ia recrutando de outras escolas, ó, vem treinar comigo, vê se te interessa, e fazia uma seleção, né? Já sabia como é que jogava, e aí nós podíamos brincar com esses percentuais. Então, às vezes, uma bolsa de 100% eu podia dar para 2 atletas. Eu dava 50 para ti e 50 para outro. Ou quando o atleta era muito bom, eu dava 80 e 20 para um outro. Então eu conseguia jogar com esses percentuais. A não ser que quando o cara era extraordinário, Dava 100. dava 100%. Hoje em dia, acho que não tem mais, né? Eu acho que só o IE tem ainda essa prática. Eu não sei se existe essa prática ainda, né? Porque não me desvinculei um pouco das instituições, assim. No Bom Conselho que eu dei aula, eu sei que não tem. Mas isso seria muito importante para fomentar o esporte mais competitivo dentro das escolas, né? E acho que dentro das escolas tem que ser muito mais fomentado essas modalidades, né? A própria escola, ter os seus professores, né? Instituídos lá dentro da instituição, eu acho que isso é importante, porque eu me lembro, no Menino Jesus eu tinha em torno de 8 a 10 equipes de basquete, de todas as categorias. No IE, como daí tinha todo o ensino médio também, dava 18, 19 equipes, então era muita equipe, e tinha... eu tinha a equipe A, eu tinha a equipe B e às vezes tinha a equipe C que não queria participar. Então, eu disse, professor, eu quero fazer basquete, mas eu não quero competir. Ok, tu vai para a equipe C. Hoje em dia, a realidade a gente briga para conseguir uma. Né? Hoje está difícil de formar uma equipe. Um dos motivos que eu não concordo muito com as instituições das escolas particulares é fazer a cobrança dos esportes dentro da instituição. Sim. Então, hoje,
Por exemplo, se meu filho quer fazer futsal, ele tem que pagar. Quer fazer basquete, ele tem que pagar. Quer fazer voleibol, ele tem que pagar. Atletismo, tem que pagar. Então, às vezes, você descobre um baita atleta em uma modalidade que, de repente, porque se a escola não cobra, é aberto a todos os estudantes, ele vai fazer. Ele vai fazer porque ele vai estar dentro da escola, ele vai estar dentro de um ambiente seguro. Então, ele vai fazer vôlei, vai fazer basquete, ele vai fazer futsal, ele vai fazer modalidades esportivas. Hoje em dia se paga para cada uma. Hoje em dia se paga para cada uma, além do pagamento das escolas da escola cheia. E outra parte das escolas públicas, né? Eu sempre trabalhei em escola pública, me aposentei o ano passado, né? São 35 anos aí de profissão, 33 de escola pública, e nas escolas públicas que eu trabalhei, sempre tentei desenvolver as modalidades esportivas, né? Inclusive o basquete. Inclusive um deles que se destacou na época, apareceu um grandão lá, o João. O João, ele joga de vez em quando trinca. João Grandão lá. Ele foi jogar em Santa Catarina, basquete. Eu levei ele, como eu não tinha mais equipe competitiva na época, eu levei ele pro Betão. Ele era da categoria infanto. Hoje, com mais ou menos que idade que ele tem, o senhor sabe? Já está próximo da tua aí. Eu acho que... 40, 39, por aí. Não entrega a idade, professor? Passa o tempo, né? Eu acho que eu lembro, sim. Eu acho que eu lembro, sim, dele. Não era um cara, assim, muito... Mas era grande, forte, conseguiu ter bolsa em Santa Catarina, né? Então, são destaques, assim, da escola pública, né? Então, lá o objetivo da escola pública era realmente fomentar o basquete. Hoje em dia eu noto, pelo projeto ali, uma das maiores dificuldades que eu vejo para tentar agregar para essa gurizada, né, seria a questão de oportunidades dentro das outras escolas. Eu não consigo mais hoje pegar um aluno de uma escola estadual ou municipal e botar dentro de uma escola devido à bolsa. Hoje eu não vejo mais isso, eu tentei bastante até. Mas a própria defasagem, digamos assim, de qualidade, principalmente na escola de estado, acho que a escola do município já é um pouquinho melhor, mas em questão de, não só de professor e material esportivo, eu acho que está travando um pouquinho a evolução da cidade. Sim. Nesse ramo. A gente passou mais de 50 anos, eu acho, com uma quadra de esporte dentro da cidade. Agora vem o Fredolino, né? Ficou um baita espaço ali. Eu tenho minhas restrições, que algumas coisas, né, a gente sabe que não é bem daquele jeito, mas é um espaço para. Esse incentivo com um projeto igual ao meu, mas com um professor pago pela prefeitura ou com um estagiário da escola UPF, será que não pode acontecer isso para tentar fomentar? Acredito que sim. Eu percebo assim, que seria muito fácil partir, por exemplo, da própria prefeitura municipal, esses lugares abertos, pegar um professor que seja concursado da prefeitura ou contratado, isso difere, né? Mas que se identifique com o basquete e que monte, isso serve para as outras modalidades esportivas, né? E que monte escolinhas financiadas aí pela própria prefeitura, né? Eu acredito que falta um pouco mais disso, né? Apesar de todo o desenvolvimento que a Secretaria de Esportes, que o professor Giba aí está mantendo. Nos últimos anos é notável, né? Não, é notável isso, né? Mas a gente sempre pensa assim, positivo, que dá para melhorar. E isso dá para melhorar muito. Tirando exemplo das nossas cidades vizinhas de Santa Catarina, que tem aqui, que são muito bem organizados. O esporte de Santa Catarina é muito organizado, né? Nós no Rio Grande do Sul a gente tem muito talento. E a gente exporta esses talentos para Santa Catarina, Paraná, outros estados. Mas eu acho que a política pública do próprio Rio Grande do Sul tem que melhorar em relação ao esporte. Aí já era, vou eu me queimar um pouquinho, uma pequena crítica, tá? Eu jogo estadual com meus guris do projeto ali, já fazem 3 anos em sequência. O último estadual, claro, as outras pessoas que são leigas acabam não percebendo, mas eu cheguei lá e eu vi um árbitro ensinando para os outros árbitros a questão do checkball,
que é o ponto inicial do jogo para o 3x3 para a nossa modalidade. E também o que eu acho engraçado é a gente não ter que ser federado para jogar uma competição federada. Então, eu sei que facilita em alguns processos, mas eu acho que fica muito raso para a organização. Em Santa Catarina, se você não é federado, você não joga. Então, se não tem curso de formação daquele ano, não pode arbitrar. Não pode arbitrar e não pode ser técnico. Também. Para tu ser técnico do infanto, tu tem que ter feito vários cursos para chegar lá no infanto. Então, parte daí, na época ali dos anos 90, que foi realmente muito forte o basquete na nossa cidade de Passo Fundo aqui, eu lembro que o professor Paulo Melo, nós sempre íamos a Porto Alegre, a Caxias, a Lajeado, fazer cursos de formação. É aí que eu queria chegar. Com diversos profissionais. O Hélio Rubens veio várias vezes, que era o técnico da seleção brasileira. José Medalha, que também era técnico da seleção brasileira. O Guerrinha, né, que foi um grande jogador. Técnicos da Europa, que a federação trouxe, dos Estados Unidos. Então, assim, ó, a confederação, em parceria com a Federação Gaúcha de Basquete, ela era incentivava bastante isso. Então, desde a formação e desde os treinadores, futuros treinadores e também no setor de arbitragem também, né? Não acho que parte por aí, talvez um pouquinho não digo descaso, mas de repente da falta de vontade dos novos profissionais, Sim. A falta de especialização, que nem eu fiz o nível 1, tanto do IBB, que está seguindo, né? Que junto com a CBB, de treinador 5x5, treinador 3x3. Achei interessante, mas isso faz 3 anos que eu fiz e agora lançaram o nível 2. A questão da federação da arbitragem também, eu acho que até o município poderia tentar conversar com a federação e trazer a nossa arbitragem do município. Eu acho ela muito abaixo do que poderia ser. E a gente tem profissionais para isso. As oportunidades de novos profissionais, que nem o senhor comentou, o professor Melo comentou, eu acho que poderia agregar, né? Então eu estou sentindo falta disso, que antigamente eu via, né? Na minha época eu tentei jogar, que eu tentei começar com um projeto, eu via, acontecia e hoje eu sinto falta. Isso é uma realidade, né? O IBB é um instituto que está realmente promovendo, né? Porém, isso é a distância, que também fica a gente fica um pouco mais afastado realmente da realidade do que ocorre, né? Eu acho que se centralizasse mais na região Caxias, Porto Alegre, eventos que todos os treinadores, os coaches aí, fosse realmente para esses eventos e aprender um pouco mais, seria muito melhor. Porque às vezes não é o aprender em um curso. A gente aprende às vezes no network com o parceiro que está do lado ali. Como é que tu faz lá com a tua categoria sub-13, sub-15? Eu treino assim. Então, e aí troca experiência, vamos fazer uns amistosos, aí isso vai crescendo. Então eu acredito que tanto do poder público, das federações, confederações, acho que tem que partir daí, mas também a questão da vontade dos profissionais da nossa área da educação física a tentar desenvolver, né? Que falta também. Então eu acredito que se a gente conseguir fomentar isso, a gente tem muito para crescer. O basquete já está, ele deu uma renovada nos últimos anos de novo, né? Mas isso dentro de um clube, dentro do clube comercial, que está tendo com as categorias de base, mas eu acredito que teria que aumentar mais isso, porque nós temos material humano, né? E tem que voltar a punjar isso. Eu acho que a gente perdeu na questão da motivação. O Giba está motivando o vôlei. Né? Bom, para seguir então, na questão de equipes assim, que o senhor viu jogar aqui, teve algum destaque que o senhor lembra, assim, tanto sua ou do adversário? Começando com o adversário, destaque que eu já comentei, o João Vicente, né?
Foi um grande talento, né? Dentro dessa categoria. Atleta que foi meu, por exemplo, no IE, o Daniel Zuc, foi um grande atleta também. Ele teve uma lesão bem séria no punho para o antebraço. Todo mundo achou que não ia jogar mais, mas... Ele não ficou com os dedos um pouco? Ficou um pouquinho, né? O arremesso saía lateralizado um pouco, mas daí a gente começou a aperfeiçoar e, cara, eu até mexia com o Dani, disse, deu uma melhorada aí com essa lesão, melhorou. Ajudou? Então arremesso de 3, fazia scout dele, de cada 5 posições, 20 arremessos em cada posição, cara, era 17, 18, 17, 18. Então era um índice muito alto de acerto, né? Tinha facilidade para enterrar a bola, né? Era meio lento, mas ele equilibrava aí na questão de fundamento do arremesso, finalização, né? No Menino Jesus tive vários, o Vinícius Bittencourt, que inclusive foi jogar nos Estados Unidos, ganhou bolsa como atleta, e ele era atleta tanto do tênis quanto do basquete, jogou um tempo basquete lá, mas daí acho que a opção para o tênis foi melhor, né? E ele foi para o tênis. Então um atleta alto, magro, forte, né? No feminino, tive várias meninas no IE que foram excelentes atletas, Fernanda Bortolini, a Breitenbach, daí das categorias menores que eu consegui, essa categoria eu consegui acompanhar do mirim até o juvenil, que foram a Vivian e a Grace, que eram 2 irmãs gêmeas, mas totalmente diferentes, né? Uma alta, loira, outra morena, baixa, a Grace armadora, muito boa, a Vivi uma ala muito boa, que podia jogar em qualquer posição. As 2 foram seleção gaúcha também, jogaram, se não me engano, inclusive para o professor Paulo, não me lembro se jogaram ou não, mas jogaram para Cruz Alta por muito tempo também, quando eu já não estava mais jogando o campeonato estadual. Elas foram jogar com o MED, lá em Cruz Alta. Então tem várias, né? Até posso estar faltando o nome de várias aqui, né? Mas que vão surgindo na nossa mente, né? Depois eu montei um time também feminino da universidade. Aqui a gente foi jogar por 2 anos a Copa Unicinos. Então era uma Copa que tinha todas as modalidades esportivas e tinha que ser universitário. Então juntei as meninas de todos os cursos, daí vieram de todas, vieram do IE. Essa competição, em questão de todos os cursos nível universitário, ainda existem? Existe ainda, né? Ela diminuiu bastante o volume, assim, mas infelizmente que era uma característica que o DCE organizava isso, né? Porque ainda sai uma coisa boa aqui de Passo Fundo, se for fazer. E isso morreu um pouco enquanto os gestores do DCE não se preocupam muito mais com os esportes. Porém, agora tem as atléticas, né? As atléticas aí de cada curso. Isso eu acho que está fomentando um pouco mais e acredito que dá para melhorar ainda, cada vez mais, né? Que começou com a atlética principalmente da medicina, depois veio a nossa do Popeye aí, da educação física, da engenharia, do direito, e aí elas foram se formando e isso está fomentando melhor, dá para melhorar. Acho que faz 3 a 4 anos, eu acho que eu participo das arbitragens, né? E a gente nota que o nível está melhorando, então a procura para o esporte está melhorando. Antes saía 3x3 com nível meio baixo, hoje já está no 5x5 com nível legal. Então as coisas, eu vejo que até podem ter um crescimento, mas no seu ponto de vista, assim, qual que é o principal, vamos usar mais para formar a equipe mesmo, como o senhor já conseguiu formar uma equipe fora das escolas, né? Qual é a principal dificuldade, além, claro, do financeiro, do apoio e tudo mais, mas, digamos assim, tem competições para? Aí, esse é um grande detalhe também, né?
As competições que eu conheço, por exemplo, ainda acontece a Liga Noroeste de Basquete, né? Inclusive a nossa vaga foi liberada para Carazinho, que a gente daí optou em não jogar mais. Que Carazinho é uma equipe que é praticamente Passo Fundo, né? Que pega a região. Isso. E a região de Concórdia também, que tem um campeonato da Liga Catarinense que o pessoal participa, que é perto também, né? Porém, tudo isso é gasto, é tempo, é final de semana, às vezes o pessoal não está mais afim Para você ter uma equipe dessas, de participar nesses eventos em cidades mais longe, teria que ter aí um plantel de 20 a 25 atletas, porque tu tem que ter no mínimo 10 para ir competir. Então ocorre que esse final de semana eu não posso, então tu tem que ter no mínimo, e menos de 10 numa competição, tu já chega perdendo. Já chega perdendo. Né? Então a minha percepção é essa, tu já chega perdendo. Então tem que ter essa estrutura também. E a estrutura desde física, realmente um espaço, um clube que possa realmente proporcionar, alguma escola que possa fazer uma parceria, porque todas as escolas existe estrutura, quadra de basquete. Por que não essas escolas realmente fomentar, ex-alunos do Bom Conselho, ex-alunos do Notre Dame, do Marista, do IE, por que não fomentar, né? E daí vai se formando uma cultura que na Argentina, país vizinho aqui, eles têm, né? O campeonato, veio um argentino jogar nas nossas equipes aqui, quando nós treinava à noite, ele estava fazendo mestrado aqui na agronomia. Na cidade que ele morava na Argentina, tinha 25 equipes adultas, todas patrocinadas por empresas, né? Então olha só o nível. E para participar na equipe adulta, tinha a obrigação de ter categoria juvenil, infanto e infantil. Então, para participar do adulto, tem que motivar as categorias de base para depois ter adulto, sempre. E aí vai ter sempre. Nada mais do que correto, no meu ponto de vista. Então, falta isso. Eu acho aqui que falta uma empresa querer abraçar mesmo o esporte, um espaço querer abraçar isso, do meu ponto de vista, né? Mas, assim, a nível de competições estadual, como que o senhor vê hoje o nosso estadual? Eu vejo... O nosso estadual é estadual, sim, seria sim, para sim. ser o gauchão do futebol. Eu, por exemplo, assim, na categoria adulto estadual, né? Cara, tem menos equipe participando do que a Liga Noroeste de Basquete, que é uma liga amadora. Então, parte desse princípio, né? Caxias, o Passo Fundo participa também, né? Do estadual. O Sojão de Santa Rosa, Santa Cruz, Porto Alegre, às vezes, Candelária, Lajeado faz tempo que não participa mais. Então, nossa, antigamente era muito mais forte, né? Então eu acredito que para se chegar no adulto, é lá nas categorias de base que tem que fomentar. Se não tiver base, é estrutura, é fundamento. Se não tiver a base, dificilmente vai ter uma competição adulta a nível estadual forte. Eu acredito que tem que fomentar lá os mini basquete, né? Os mirim, é onde forma o caráter e o gosto pela modalidade esportiva. Então é aí que tu vai... Se o teu atleta nessa faixa etária lá, 10, 11 anos, pegou o gosto pela modalidade, ele vai seguir o resto. Meu objetivo como professor de educação física sempre foi e sempre será, aqueles meus alunos que lá com 10 anos começaram a fazer basquete, eu ver eles lá com 40, 50 anos de idade jogando basquete, praticando basquete, ou assistindo basquete, pelo menos. Né? Eu sempre digo para os guris assim, basquete é uma coisa bem difícil de você aprender, pelas peculiaridades, 8 segundos de transição, 24 de arremesso, pela questão dos fundamentos, mas quando você
entende e gosta, você não larga mais. É isso aí. É uma coisa assim que... É um vício. É um vício. O basquete, ele te dá, que eu acho que é diferente dos outros. Eu acho que ele te pega de um jeito que não te larga mais. Para nós começar o encerramento, professor, queria que o senhor lembrasse alguma história meio engraçada, meio inusitada, assim, que pode ter acontecido. Tem várias, né? Tem várias, mas... As que pode contar. Sim. Uma história muito engraçada. Aconteceu com... A gente foi jogar um mini basquete em Ijuí. E aí foi equipe do Notre Dame e do Menino Jesus junto no mesmo ônibus, né? Daí pra gente dividir despesas e tal. E aí tinha um menino, o Carlos, jogava muito bem, um talento, muito bem. E aí eu sempre gostei daqueles que gostavam de jogar, o fominha, né? Sim. E ele era fominha para jogar. E aí, como era mini, podia colocar jogadores em outras equipes, assim. E daí ele sempre se apresentava, eu jogo. E aí, aquele dia eu disse, vou pegar essa vez o Carlos, né? Eu disse, tem vaga para jogar nessa equipe aqui, mas não pode dizer eu. E ele, mais rápido que todo mundo, ele sempre foi proprioceptivo, assim, sempre foi rápido. E ele, mim! Cara, mim! Tá, vai. Mas não deu um segundo, ele falou mim. E aí o apelido dele ficou mim por muito tempo, né, cara? Passa pro mim. Então essa foi uma, assim, que... A tomar decisão, que no basquete tu tem que ser rápido. Por isso que ele se destacava. Ele tinha uma tomada de decisão muito boa, né? E outra também, daí foi em Cruz Alta, nós fomos jogar um outro, categoria mini-mirim, e teve um menino, inclusive, já é falecido, né, há um tempo atrás aí, mas ele, malandro e não queria tomar banho, né, e estava quente, aquela vez quente, sim, sem problema de frio, às vezes no frio o cara dá um jeito, né, não precisa tomar banho e tal, mas estava quente, disse, não, vai tomar banho, não, professor, acabou a água lá no vestiário, daí eu fui lá no vestiário, vi que não, ele fechou o registro embaixo para não tomar banho, né? Daí chamei tinha uns 4 pivôzão lá meio grande, vamos pegar o casa lá. Pegamos eles, agora tu vai tomar banho. Estaqueamos ele debaixo da água fria, agora tu vai tomar banho, Diego. Então, são situações, né, que passam aí, existem diversas, né, mas essas duas realmente me marcaram. Só uma coisinha que agora eu me lembrei, eu acho que acabou não sendo gravado. Lembrei uma que é muito legal. Nós fomos jogar um Amaro Júnior, que era a competição início na Sojipa. E aí meu time era muito inferior. E contra a Sojipa, né? E aí eu disse, gurizada, se vocês jogarem bem, não estou dizendo ganhar jogo. Se vocês jogarem bem, jogar o máximo que a gente treina, tinha Grenal no domingo. Eu levo vocês pro Grenal. Olha só, gurizada de 15 anos de idade, né? Aquele tempo era tranquilo, assim, não dava problema. Torcida mista na época? Não tinha torcida mista ainda. E aí, só que eu já tinha feito uma prévia quem era colorado e quem era gremista, né? Daí fiz as contas, tinha mais colorado. Eu disse, e nós com o abrigo do IE, branco e azul. Eu disse, e daí nós jogamos bem, tá? Eu prometi, vamos lá, compramos ingressos e tal, fomos pro Grenal. Todo mundo, mas daí tinha lá, e Instituto Educacional, basquete e tal, né? O pessoal não vai. Daí eu comprei uma bandeirinha, uma almofadinha para cada um, do Inter, mesmo quem era gremista. Eu disse, eu me lembro, hoje ele é advogado na cidade, o Betinho, Norberto Ilha, né? Foi um bom jogador de basquete, armador, baixinho, mas bom de bola, metido, né? E ele doente do Grêmio. Não, professor, não vou pegar nessa bandeira, se tu não pegar, tu vai apanhar a torcida, cara, nós estamos tudo azul aqui, azul e branco, velho. Eu disse,
E aquele dia estava meio chovendo e, né, choveu várias vezes durante o jogo. Aí ele foi. E o Inter ganhou 3-2. Cada jogo ele batia assim, ó. Né? Eu disse, vamos lá, torce, faz de conta que tá torcendo, que senão nós vamos apanhar. Então essa foi outra engraçada assim que ocorreu, né? Só para nós voltar ali, eu acho que acabou não sendo gravando. Tanto o senhor como o professor Mello foram no Rio ou São Paulo? Ah, sim, nós fizemos no evento com o Shaquille O'Neal, com o Phil Jackson. Isso. Foi aquela vez que o Shaquille O'Neal arrebentou com o aro. E isso aí. Foi o Skull Meeting. Era um evento promovido pela Confederação. Tipo a NBA School que faz hoje? Isso, é mais ou menos parecido. Então no Rio de Janeiro esse Skull Meeting, veio vários treinadores da NBA, inclusive o Phil Jackson, que era multicampeão ali pelo Chicago Bulls, o Brian Hill, que era do Orlando Magic, quando o Shaquille O'Neal jogava pelo Orlando Magic, né? E daí veio o Shaquille O'Neal também no ginásio, né? No Maracanãzinho lá, estava lotado aquilo lá. Teve o jogo entre os estrangeiros que jogavam no Brasil com os brasileiros, teve o jogo da Hortência e da Paula também, então foi muito legal, um curso muito produtivo. Nós ficamos alojados lá no Rio de Janeiro, na época eu trabalhava no Menino de Jesus, então nós ficamos lá no Colégio Ipanema do Notre Dame, então parceria também, né? Teve uma outra vez que a gente foi para São Paulo, num curso que a Confederação Brasileira obrigou todos os treinadores da NBB a fazer o curso. Se não fizesse o curso, não podia atuar como treinador. Então estava todos os treinadores do nosso lado, assim, fazendo o curso, que foi com o Brajinovic, que foi técnico anos da seleção também, né? Então foi um baita curso também. Teve outro curso na NBA, que a NBA veio, trouxe todo o know-how deles em São Paulo também. Então são diversos cursos que a gente fez ao longo da carreira. E por curiosidade, como que seria a questão de custo para esses cursos? Esses tudo professor banca. Tudo por conta da paixão pelo basquete e por querer se aperfeiçoar, né? Então a gente diz que tu não está gastando, né? Tu está investindo no teu conhecimento, e do teu conhecimento ninguém vai tirar isso, né? Então, eu acho que a única coisa que ninguém pode meter a mão é no teu conhecimento. É no teu conhecimento. E que é isso que às vezes falta aí. Mas a gente está sempre de portas abertas para trocar ideia, né? E muitas vezes tem nosso colega Betão, a gente se reunia e trocava muita ideia sobre basquete, sabe? Mesmo sendo adversário na quadra. Eu posso fazer a movimentação tática de um pivô para um ala, como que tu faz essa jogada, mas só vai ganhar se treinar. Então, fora da quadra, no papel, qualquer um ganha, né? Mas dentro da quadra, só treinando. Mas a gente tem que trocar essas ideias, né? E só se troca ganhando conhecimento. Eu acho muito interessante também. Bom, professor, queria lhe agradecer mesmo. Acho muito importante o que o senhor fez pelo basquete, né? Eu já lhe disse a admiração que eu tenho. É um incentivador. Muita coisa que eu fiz no projeto veio com o senhor, com o Will, né, que me ajudaram muito. Então, assim, isso aqui é mais um agradecimento para vocês, para tentar mostrar para essa gurizada que tem muita coisa antes, que a gente fez muita coisa antes para eles poderem estar fazendo o que eles fazem hoje. E eu tenho certeza que se não fosse essas histórias, né, o basquete seria diferente. Então, eu queria lhe agradecer mesmo, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, então, professor. Valeu.